Amor é invisível. Capítulo 1. O elixir da vingança. Sou invisível. Sirvo-os, mas não me veem. Dependem de mim, mas não me chamam pelo meu verdadeiro nome, porque esse escondi-o. Tapo o rosto com a almalafa, o lenço que deixa apenas os olhos à vista, todas as manhãs contornadas com col, que torna as minhas pestanas ainda mais longas e os meus olhos ainda mais negros. Acreditam que não os ouço? Talvez porque as orelhas de onde pendem brincos longos estão escondidas. Falam como se não estivesse presente, como se não os pudesse entender. E há momentos em que acredito que o fazem porque confiam em mim e conhecem a inteireza da minha alma. Noutros, desconfio que é apenas porque não me distinguem dos vasos de porcelana, das arcas embutidas ou das tapeçarias que decoram os seus aposentos. Sei tudo sobre eles e eles não sabem nada sobre mim, pondo-me nas mãos um poder valioso numa corte tão dividida como esta, em que há sempre alguém pronto a pagar por uma informação fidedigna. A rainha sangrou este mês. Vendeu joias para pagar dívidas de jogo. Confirma-se que a sua camareira se encontra com um certo cavaleiro. Quem é o judeu que entra pela porta dos fundos para conversar com o tesoureiro? E é verdade que o infante sofre de desmaios? Tudo se quer saber. E mesmo os detalhes mais insignificantes podem ser importantes para alguém. Nunca vendi o que sei. Mas talvez um dia o faça se me oferecerem liberdade, quem sabe, uma forma de fugir daqui e regressar a casa. Mas que casa? Se a que tinha, a queimaram até às fundações. Cerro os olhos com força, assaltada por imagens daquele dia em que a nossa Medina foi tomada pelo exército cristão, os nossos homens degolados, um por um, como castigo por terem resistido a entregá-la. O meu pai, o mais importante de todos, enforcado na Praça Maior, por exemplo. Pouparam as mulheres e as crianças. Poupadas à morte, digo, mas não à servidão. Agrilhoaram-nos em fila indiana e puseram-nos a caminhar ao som do chicote e, como formigas no carreiro, esforçando-nos por não tropeçar umas nas outras, chegámos ao arraial inimigo. Ali, numa grande tenda, inspecionaram-nos como gado, mandando-nos abrir a boca e mostrar os dentes, como se fôssemos cavalos a que se procura saber a idade, escolhendo umas e afastando outras, separando-nos de mãe e irmãs, silenciando-nos quando implorávamos a Alá que viesse em nosso socorro. Num gesto já automático, toco a cicatriz da cadeia fechada em redor do meu tornozelo fino de menina de 10 anos e dou graças pelo facto de os soldados não me terem roubado o amuleto sagrado que o meu pai com urgência pendurou ao meu pescoço quando percebeu que estava condenado. Foi o amuleto que me salvou. Quando o general cristão pôs os olhos naquela medalha de prata e pedras preciosas, o quarto crescente formado por pequenos rubis, fez sinal que me trouxessem até si e descobriu quem era o meu pai e o meu avô antes dele. Sorriu, triunfante. A filha de um grande vizir era um troféu particularmente valioso. Ordenou que me retirassem os ferros que me comiam já o osso e anunciou com uma gargalhada que o meu corpo era mais valioso sem feridas ou marcas. E a minha mãe soltou de um canto um grito de horror, antecipando um destino que eu era então nova demais para conceber. Sossegou o comandante, num gesto de súbita amabilidade, talvez recordado de que também ele tinha mãe, e determinou logo ali o meu futuro. Era digna de servir Dona Maria de Portugal, Rainha de Castela. Cumpriu o prometido. Enviou-me à rainha, como prémio da vitória sobre aquele a quem chamam de infiéis, nesta gesta de nos expulsarem das nossas terras, de nos empurrarem até ao outro lado do mar, apoderando-se das nossas casas, dos nossos palácios, de uma terra que dizem pertencer-lhes. Queimam os nossos livros, desbaratam as bibliotecas, destroem os canais que irrigam as searas, desacralizam as nossas mesquitas, construindo sobre elas as suas igrejas. A senhora Dona Maria acolheu-me no Alcázar de Sevilha com bondosa indiferença. Afinal, era só mais uma de entre as suas moras, algumas crianças como eu, outras tão idosas como a minha avó. Ao fim do dia, sentadas no pátio, dobradas sobre cabeças de onde catavam piolhos como árvores vergadas pelo ghibli. Ou siroco, como aqui chamam ao vento forte e quente que sopra do deserto,
trazendo consigo tempestades de areia que se desfaziam em chuvas de sangue nas dunas onde eu brincava em pequenina. Mandou chamar um dos padres da sua capela e pediu-lhe que me lançassem água sobre a cabeça. Era ainda suficientemente menina para que se sentissem livres de decidir por mim, batizando-me de Isabel, o nome da avó da rainha, que me garantiam ter sido santa. Escondi o amuleto do meu pai, por medo de que me o tirassem, e aceitei o fio de couro com uma cruz que me ofereceu e o serviço que me entregou, consciente de que era uma sorte, uma honra. Isabel, vais servir o meu único filho, disse-me, num tom de voz solene, puxando para o lado o reposteiro do quarto do seu único filho, o infante Dom Pedro, herdeiro do trono, centro do seu amor e da sua ambição. Antes dele, houve outro que morreu em criança, envenenado, dizem alguns, e este é o único trunfo que lhe resta na tentativa de manter alguma influência sobre o rei de Castela, já que Dom Alfonso X há muito que se recusa a visitá-la na alcova, ou mesmo a pernoitar sob o mesmo teto. E a senhora Dona Maria, por muitas orações que reze, por muitas bruxas que consulte e feitiços que recite, velas que acenda e velas que apague, não consegue separar o marido de Dona Leonor de Guzmán, a amante coroada de privilégios e de filhos, tantos que já lhes perdi a conta. Quando passei com o pequeno Dom Pedro nos jardins floridos do Alcázar, onde estas duas cortes vivem paredes meias numa rivalidade constante, espreitamo-los por entre as sebes, mas o infante está proibido de brincar ou sequer dirigir a palavra aos seus meis-irmãos, que é ensinado a odiar. Isabel, diz-me Dom Pedro, usando o único nome que me conhece, achas que vou ter de os matar para impedi-los de me roubarem o trono? Desvio-lhe a atenção para os leões de pedra que jorram água pela boca e para as sereias que embelezam o tanque, porque se fosse sincera, teria de lhe assegurar que, pelo que conheço do mundo, é preciso apunhalar antes de ser apunhalado. Mas hoje não é dia de me perder nestes pensamentos. Há demasiada agitação no ar. Quando deixei a minha xerga, reparei que também João Afonso de Albuquerque, o principal conselheiro da Rainha Maria, estava a pé, caminhando de um lado para o outro no terreiro como se esperasse alguém. Pouco depois, uma mão abriu discretamente a porta pequena do portão grande e tive de conter uma exclamação de surpresa quando percebi que era o rei que, sem aparato nem guarda, passou aos aposentos da rainha. O que fazia Dom Alfonso ali? Saiu agora, quando vejo entrar Dona Inês de Castro, a prima quase irmã do Senhor de Albuquerque, que a trouxe para a corte da rainha, onde é a dama mais jovem e de longe a mais bonita de todas elas. Rodeada de uma aura que me maravilha e me assusta, uma criatura indefesa que caminha alegremente no firmamento, sem dar conta da ameaça que a espreita. Mas não pode ser coincidência que Algol, a estrela do diabo, estivesse incandescente desde que aqui chegou. Provavelmente imagino coisas. Inês de Castro tem uma mãe adotiva que a vigia como um falcão e nunca está longe de Zulema, a sábia moura que, como eu, aprendeu cedo a ler os céus. O infante Dom Pedro precipita-se ao encontro de Inês e ela abraça-o com um calor que não recebe de mais ninguém, pobre criança, e virando-se para as mulheres que o servem, manda que se preparem as arcas do infante porque vamos partir. Não diz para onde. Nem tal coisa lhe passa seguramente pela cabeça, muito menos a mim. Seria o mesmo que desse explicações aos baús de madeira que vão encher com roupas e brinquedos. Mas Dom Pedro faz-lhe a pergunta que me queima os lábios. Afaga-lhe o cabelo loiro, tão suave como as penas de um pássaro, e responde, naquela voz cantada que me encanta: Senhor Dom Pedro, vamos visitar o seu avô. Dom Afonso IV, rei de Portugal. Espanto-me e percebo o que vi esta manhã. Foi por isso que o rei de Castela aqui esteve hoje, vencendo a sua repugnância à infeliz Maria. Sei ao que veio. As razões confirmo-as depois, entre criadas e cortesãos que falam demais. E o meu coração salta de alegria, porque o desejo de vingança é como um elixir que nos desperta e dá propósito. Há meses que escondo o entusiasmo com que recebi a notícia de que os castelhanos foram derrotados no mar, ao largo de Algeciras, pela armada marínida, morto o seu melhor capitão e apreendidas 28 das suas 44 galeras. O sultão Abu al-Hassan Ali, a quem chamam Sultão Negro, encarou a vitória como prenúncio de que os astros se conjugavam para lhes garantir a reconquista da Ibéria,
sinal de que, unindo as suas forças com as do Emir de Granada e meu senhor Yusuf I, teriam a bênção de Alá para derrotar definitivamente os cristãos. Teria chegado a hora? Ouço murmurar entre os servos, como eu, que o sultão cruzou de novo o Estreito de Gibraltar, desta vez com mais de 100 navios, em que embarcaram milhares de guerreiros, trazendo consigo a esposa, Fátima, a filha do grande califa, e a corte, sinal claro de que veio para ficar muito tempo. Talvez para sempre. Alfonso X está assustado. Assustado ao ponto de engolir o ódio ao sogro e esquecer as disputas antigas e as mais recentes, como a proibição só agora levantada de deixar partir para Lisboa a infeliz infanta Dona Constança Manuel, casada com o infante Dom Pedro de Portugal, que além do mais é seu cunhado, o único irmão varão da Rainha Maria. Mas não se atreve a pedir ao rei que venha a seu auxílio para fazer frente a esta contraofensiva moura, porque sabe de antemão que se Afonso IV o visse pela frente, provavelmente os ganava com as próprias mãos, vingando a humilhação que impõe à filha. Por isso, veio hoje pessoalmente aos seus aposentos. Por isso, não lhe restou outra hipótese senão implorar a sua intercessão, consciente de que a Dona Maria, a sua filha mais formosa e dedicada, o pai não recusa nada. Ponho-me por instantes no lugar da rainha e penso no prazer com que negaria o pedido. Mas sei que a senhora Dona Maria nunca o faria. Tal o desespero de manter o que resta do seu estatuto, tal a esperança de retomar um lugar cimeiro quando a Guzmán morrer no parto ou da peçonha com que a pretende matar. Quantas vezes já tentou? Neste momento, já apagou o passado e prepara-se para o futuro. Aceitou ser embaixadora de Alfonso X, saboreando o prazer de o sentir na mão dependente dela, da sua argúcia e inteligência, qualidades que tem de sobra. Quase não a reconheço quando vem pessoalmente confirmar que está tudo pronto para a viagem. A alegria desfez-lhe as linhas fundas de um rosto belo, mas constantemente crispado, e até deixou escapar da touca uma madeixa de cabelo claro, sedutora. Sorri-nos e, benevolente, manda-nos deitar. Estes dias de setembro ainda são muito quentes, a distância é muita e vital a necessidade de a percorrer depressa. Por isso, temos de partir com a alvorada. Por instantes, imagino que me vai mandar ficar para trás, que não confia numa moura cativa, que teme que a traia, afinal, é a minha gente que se agremia contra a sua. Mas depois troço da minha ingenuidade. Para que me tornasse como uma ameaça, era preciso que me visse. E não me vê. Para ela sou uma criação sua, Isabel, aquela que leva o nome da avó que morreu a procurar impedir uma guerra entre estes mesmos dois reis, a criança que, está certa, foi expurgada de todas as memórias da sua infância pela água que fez correr sobre os seus cabelos. Escuto dentro de mim a voz da minha mãe. Já quase não lhe recordo o rosto, penso com raiva, só os olhos pintados a cor, as pestanas longas, os olhos negros e profundos, e a sua voz a chamar-me, buscando-me ansiosa, e logo transformada numa repreensão aliviada por me encontrar, mandando-me descer da ameixeira e lavar as mãos peganhentas porque era a hora de jantar. E depois, vinha a parte melhor do meu dia. Inspiro fundo, procurando regressar àquele momento em que eu e os meus irmãos nos deitávamos em camas de verdade, sob um teto pintado de um azul tão forte como o do mar que estava para lá das muralhas, a luz da lua filtrada pelas estrelas abertas no teto, projetando-se nos nossos rostos e transformando-nos em pirilampos. Histórias de 1001 noites, como sementes de uma romã madura, suculentas e deliciosas, intermináveis, saindo umas de dentro das outras numa espiral sem fim. Umi, mãezinha, não consigo dormir sem saber o que aconteceu à princesa, exclamava todas as noites. E ela, sorrindo, beijava-me a testa, passando suavemente a mão pelos meus cabelos e prometia-me que amanhã haveria outra, e depois desse dia mais uma, e que não terminariam nunca. Mas terminaram. Acabaram naquele dia em que derrubaram os nossos portões e galgaram as nossas muralhas e nos levaram como escravos. De um instante para o outro, deixei de as escutar para as viver. Sou eu, a filha do vizir, condenada à servidão, cativa de gênios poderosos, esperando o dia em que serei resgatada por um corajoso príncipe de um só olho. O infante Dom Pedro puxa-me pela manga,
pedindo-me que enfie o seu cavalinho de pau na arca. Quero levá-lo consigo. Pede-me delicadamente, por favor, e ao encarar o seu sorriso amável, ao olhar o fundo dos seus olhos azuis e doces, percebo que estou presa entre dois mundos. E é então que, como faz todas as noites, se deita na cama de panos de dossel, neste alcázar decorado de arabescos e estrelas, e me implora que lhe conte uma história.